nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente discutir qual a importância do narrador, como escolher um narrador para o seu livro. Então acho que vai ser um vídeo interessante tanto para quem é leitor, mas também para quem é escritor. Eu digo isso porque a escolha de um narrador é provavelmente uma das escolhas mais importantes e impactantes para a construção estrutural de um livro. Porque ele não está ali só para definir o modo como o livro vai ser narrado, o modo como essa história vai ser contada, mas também a relação que o leitor vai ter com a narrativa. Ou seja, a forma como o leitor vai se conectar com os eventos, os personagens, tudo aquilo que está sendo narrado. E uma das coisas que eu quero trabalhar nesse vídeo é justamente essa mentalidade que você tem que ter, que dependendo da forma como você escolhe narrar, a perspectiva da narrativa modifica. E a mesma história, se ela é contada em focos narrativos diferentes, ela traz efeitos diferentes. Por exemplo, vamos supor que a gente está lidando com um livro em que o narrador é aquele tipo de narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que tem conhecimento e controle absoluto da narrativa e da história, a ponto que ele possa transitar entre diferentes espaços, diferentes tempos, inclusive transitar entre os personagens, de forma que ele possa acessar até os pensamentos mais íntimos de cada personagem para dar aquela visão ampla ali da narrativa. Seria um tipo de narrativa que normalmente a gente considera padrão. Apesar desse tipo de narrador dar muita vantagem para o escritor no quesito de como contar essa história, porque ele tem total controle na íntegra da narrativa, evidentemente ele causa um certo distanciamento. Afinal, a gente percebe com mais clareza que a gente está consumindo uma história. Então tem um distanciamento emocional, porque a gente não está lidando com uma pessoa específica, única, como seria, por exemplo, o próximo narrador. O narrador em primeira pessoa seria aquele narrador que ele é um personagem, ele está narrando aquela história a partir do seu ponto de vista. Sei que existem diversos tipos de narrador em primeira pessoa, assim como existem diversos tipos de narrador em terceira pessoa. O objetivo aqui é mostrar mais essa contrapartida entre os dois. Então, enquanto o narrador em terceira pessoa, ele tem toda essa totalidade narrativa, né? Ele tem todo esse conhecimento onisciente, mas ele também tem um distanciamento emocional. Já na primeira pessoa, a gente tem o contrário. Porque quando o narrador é personagem, o vínculo que o leitor tem com esse personagem é muito mais forte, o que faz com que a história seja mais intensa, de fato. Mas, em contrapartida, você tem um limite narrativo ali daquilo que você pode falar ou não, porque a narrativa ela fica totalmente limitada dentro de uma única perspectiva, dentro de um único personagem. Esses pontos que eu tô mostrando também, inclusive os pontos que a gente poderia considerar como os negativos, eles não são pontos negativos de fato, porque se a gente para olhar como que a limitação transforma em inovação, ela é muito interessante. Falando sobre esse narrador em primeira pessoa e a sua limitação de perspectiva, é muito interessante pensar como os escritores acabaram utilizando essa limitação como uma grande vantagem e uma grande característica dos seus livros. Por exemplo, em Dom Casmurro, do Machado de Assis, e São Bernardo, do Graciliano Ramos, são dois livros em que isso ocorre, tá? Eu não vou me estender muito nos dois livros, mas o que acontece é que a gente tem uma espécie de narrador não confiável nessa narrativa. Porque aqui são narradores totalmente enviesados, narrando a história a partir do seu próprio ponto de vista, e o único dado que a gente tem dessa história é o ponto de vista de um cara que é completamente enviesado. Ou seja, quando a gente lê Dom Casmurro ou quando a gente lê São Bernardo, a gente percebe que não são textos imparciais. São textos, na verdade, que eles estão querendo defender o próprio ponto pessoal, mesmo que isso custe, por exemplo, a verdade. Percebe que, no caso aqui, são dois exemplos que, quando bem executados, como são, eles criam um jogo muito sutil entre verdade e ilusão. Porque às vezes a gente pode ler o Dom Casmurro, por exemplo, levando tudo que o Bentinho fala como pura verdade. Mas a gente conhece o Machado de Assis, dentro do texto tem algumas pistas que fazem com que a gente pense que aquela leitura e que aquele texto é completamente enviesado, né? Aqueles adjetivos específicos, aquela entonação a mais, aquela palavra a mais que, quando adicionada no texto, muda completamente a interpretação da narrativa. Então perceba que essa questão da perspectiva única de um personagem, quando adicionada de um modo muito criativo, faz com que a gente comece a interpretar o texto diferente. Por outro lado, essa questão da onisciência da terceira pessoa, que poderia causar esse distanciamento emocional,
na modernidade ele foi completamente superado. Enfim, tem várias formas de narrar um livro. E por que é importante a gente pensar isso? Porque justamente é ele que vai definir o tom e o ritmo de uma narrativa. Por exemplo, uma narrativa mais dura e objetiva pode causar uma impressão seca e realista em alguns casos. É o que acontece, por exemplo, em Vidas Secas, em que o narrador ele é muito pausado, ele não utiliza muitas vírgulas, justamente para causar essa sensação de aridez durante a leitura da narrativa. Enquanto o narrador que tem essa opção do estilo floreado, né, e mais digressivo, pode causar ali um aspecto bastante reflexivo e poético durante a tua leitura. Perceba que a escolha do narrador não é a simples escolha técnica, porque justamente ela é um dos elementos essenciais para a definição de uma obra. Eu digo mais, a escolha do narrador não é apenas uma escolha técnica, é uma escolha de intenção. Por exemplo, você que é escritor tem que estar pensando qual é a intenção, qual é a sensação que eu quero que um leitor tenha ao ler o meu livro. E você que é leitor tem que ficar pensando qual é a experiência que o autor quis que eu tivesse ao momento que ele apresenta esse tipo de narrador. O legal de estudar também sobre os narradores é que faz com que a gente comece a pensar sobre a história da literatura também. Porque você já parou para pensar que nos textos medievais, nos textos mais antigos, seria muito mais comum você encontrar narradores em terceira pessoa do que narradores em primeira pessoa. Inclusive, dos medievais, o único que me vem em mente é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, só que a Divina Comédia é um texto à par, tá? É um texto muito à frente do seu tempo. A Itália em si também era um país bastante à frente da Europa medieval, mas o único texto que me vem em mente, em primeira pessoa, antes da Era Moderna, é justamente a Divina Comédia. Por quê? Durante muito tempo, a terceira pessoa dominou o que seria a narrativa. As pessoas entendiam a literatura, entendiam o romance, né? Não existia muito bem um romance como o romance moderno, mas eles entendiam a narrativa em terceira pessoa. Era assim que eles enxergavam. Isso fazia sentido justamente numa época que valorizava essa compreensão total de todos os acontecimentos, né? Essa visão divina e de que, principalmente, o narrador ele tinha que trazer uma segurança na história. Ou seja, eu estou consumindo uma história e tudo que o narrador me diz é plenamente verdade. Enquanto a modernidade, ela trouxe esse lado da subjetividade, ou seja, do eu, essa coisa do pessoal, o que faz com que a gente tenha ali a percepção de que seria melhor, evidentemente, o narrador em primeira pessoa. Porque o foco passou a ser justamente a experiência individual, com as suas limitações, com seus defeitos, com as suas consequências, com as suas distorções da perspectiva da realidade. Esse tipo de narrativa, ela cria uma espécie de mergulho, né, na psicologia de um personagem. Evidentemente, uma aproximação do leitor. Então é muito comum, por exemplo, os românticos utilizarem a forma de diário, né, nos seus livros, como se o leitor estivesse pegando algo muito único, algo secreto, né, algo íntimo. E os modernos acabaram utilizando também a primeira pessoa, não só pela questão do íntimo, mas pela questão também da psicologia humana. Afinal, começou aí os estudos da psicologia de Freud e tudo mais, meio que nessa época. Como eu falei da Divina Comédia, eu fiquei me perguntando por que diabos o Dante acabou escrevendo a Divina Comédia em terceira pessoa, se tratando inclusive de um épico. É um épico moderno, claro, mas se tratando de um épico que normalmente é narrado em terceira pessoa, por que ele escolheu, né, a primeira pessoa? Mas a gente percebe que o texto ele tem esse ar de documental, né? Ele tem esse ar de que isso aconteceu comigo, então por isso que eu estou narrando para vocês. Agora, pensando no narrador hoje, a gente já superou muitas dificuldades aí na nossa literatura, então a gente tem uma liberdade para escolher qual narrador a gente vai querer. Se é um narrador em terceira pessoa, se é um narrador em primeira pessoa, se é um narrador confiável ou não, se é um narrador que vai entrar dentro de um personagem e vai deixar ele falar tudo o que ele tem que falar. Como é que funciona, né, hoje em dia na literatura? Mas o que eu penso, e que eu acho que a maioria de vocês também vão pensar e imaginar, é que hoje não existe exatamente um caminho dominante, ou seja, um caminho que você tem que seguir, o caminho certo, que é o que todo mundo está fazendo na época. Claro, podem existir tendências, uma época vai sair livro de terceira pessoa, outra época vai sair livro de primeira pessoa. Eu acho que ainda a ideia da primeira pessoa está muito evidente, mas faz muito tempo que eu não leio livros contemporâneos, então eu não sei muito bem como é que tá a situação. Mas a gente não pode negar que a questão tá justamente na intenção da obra que você, como autor, quer causar como experiência no seu leitor. Eu acho interessante para você, como leitor, é pensar por que um autor escolheu esse tipo de narrador e não outro. Você, como escritor, pensar
por que eu quero utilizar esse tipo de narrador? Porque esse narrador e não outro? Eu acho que no geral, como escritor, vale a pena experimentar, tentar entender novas formas e sempre explorar as formas que já foram utilizadas. Porque às vezes um escritor ele criou uma forma narrativa que pode ser muito útil para você. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Eu faço monitoria, então se você tiver um texto, quiser compartilhar esse texto comigo, a gente pode discutir valores lá. E valeu!